guerra às drogas ou guerra a pobres e negros? Bom dia, Cris, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre uma questão que está presente no cotidiano do povo brasileiro e, na verdade, de todos os povos praticamente, ou boa parte dos povos do mundo, que é a questão da chamada guerra às drogas, do proibicionismo, do uso de algumas substâncias chamadas de drogas, mas isso também é um termo discutível porque, afinal de contas, medicamento que nós tomamos, uma dipirona, também é uma droga. A diferença é que algumas são lícitas e outras são ilícitas, algumas são ilegais, ou seja, a utilização delas é punida, né, pela lei. Então vamos lá. Guerra às drogas. Afinal de contas, de onde vem a proibição? As drogas, essas chamadas drogas, sempre foram proibidas, sempre tiveram previstas em legislação como ato criminoso? Não. Boa parte dessas proibições com previsão de efeitos criminais, a criminalização, não tem mais de 100 anos e estão em grande parte associadas a um avanço da Revolução Industrial, ao lado de um processo também de expansão do imperialismo e de uma nova fase do colonialismo, onde essa guerra às drogas, o proibicionismo, tinha objetivos bastante nítidos. De um lado, em relação, no caso da maconha, por exemplo, uma forma de repressão a populações negras afrodescendentes que tinham, né, o cultivo dessa planta, utilizavam, né? Isso tinha raízes culturais. Por exemplo, tem pessoas que não sabem, existe uma religião ou uma crença, vamos trabalhar assim, uma religião, uma crença chamada rastafarianismo, que a utilização da cannabis, da maconha, faz parte do ritual. É um ritual religioso, como seria, por exemplo, a utilização de um pão em tempos mais antigos, ou a hóstia mais recentemente, para os católicos, né? Ou a utilização de determinados animais para algumas culturas espalhadas aí pelo mundo. Então existe uma religião, por exemplo, uma prática ritual ancestral, né, de séculos, talvez milênios, de determinados povos. Muito bem. Essa proibição, portanto, já tem em boa parte um caráter racista, porque ela pretende controlar, impor a pessoas uma restrição à sua liberdade que não se justifica, nós vamos falar um pouquinho à frente sobre isso, mas é uma forma de mostrar quem manda, ou seja, quem exerce poder. Uma elite branca, né, de um imperialismo em expansão, de um capitalismo em expansão, e que vai impondo aos demais povos o seu modo de vida e especialmente os seus objetivos, em especial o aumento de lucro, de exploração. A origem, portanto, da proibição não está nem um pouco relacionada a uma preocupação efetiva com saúde pública. Até porque, do ponto de vista de saúde pública, há uma enorme quantidade de pesquisas e estudos mostrando que a proibição não resulta em redução de uso. Não resulta. Entre outras coisas, porque diferente de outras condutas que possam ser criminalizadas, o uso de substâncias, isso encontra pouca lógica, né? Já que a ideia de proibição, se criminalizar uma conduta, deveria ter relação com efeitos negativos socialmente reconhecidos numa sociedade. Ora, o uso de uma substância, ele tem um efeito para aquela pessoa. Ela utiliza e ponto final. Ninguém é obrigado a utilizar porque ela utiliza. Se tem uma pessoa fumando maconha do meu lado, eu só vou fumar se eu quiser, e não porque essa pessoa está fumando. Isso vale para outras substâncias. Eu sou obrigado a tomar um copo de cerveja porque uma pessoa está do meu lado tomando cerveja? Eu sou obrigado a usar um medicamento, claro que não seja controlado, porque outra pessoa está usando? Não. Eu sou obrigado a ouvir uma música? Também não. Eu sou obrigado a professar uma fé, uma religião de outra pessoa? Muito menos. Via de questão da liberdade religiosa que nós falamos na coluna da semana passada. Então, essa é uma questão
que não deveria de forma nenhuma estar prevista em proibições no direito penal. Não deveria ser criminalizada. Não há sentido, do ponto de vista de uma sociedade democrática, na proibição do ponto de vista criminal. O que é possível existir, que existe em muitos países, são restrições em relação, por exemplo, a faixas etárias. E para isso, no Brasil, não deveria nem se pensar em fazer qualquer legislação. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê como crime expor, não precisa nem ser propriamente oferecer, expor crianças e adolescentes a substâncias que possam provocar dependência. Ah, mas aí tem uma questão. Não é claramente essa tenebrosa e terrível maconha, né? Esse monstro, como dizem alguns. Não, isso vale para o álcool. Ou será que as pessoas não sabem que o álcool também pode provocar dependência química? Converse com as pessoas da saúde que trabalham nessa área. Aliás, o álcool tem muito mais efeitos perversos do ponto de vista de dependência química do que a maconha e mesmo outras drogas consideradas aí mais pesadas, como cocaína e crack. O álcool é o campeão de dependência e consequências sociais negativas. Eu não estou dizendo isso aqui para falar que se deve proibir o álcool. Aliás, os Estados Unidos tentaram proibir e daí surgiu a máfia. É interessante considerar isso, né? A inteligência, né, do proibicionismo. A inteligência do proibicionismo ajudou a criar a máfia nos Estados Unidos. Claro, outras questões também, mas o proibicionismo ajudou. Então é importante entender de onde vem essa proibição e pensar para que de fato ela existe. No nosso ponto de vista, para controlar os corpos, controlar populações, controlar a vida de determinadas pessoas, num objetivo autoritário, num objetivo antidemocrático. Então não dá para entender que pessoas que se digam a favor da democracia e dos direitos humanos sejam a favor dessa proibição, dessa guerra às drogas, cujos efeitos, na verdade, são, aqui no Brasil, a morte de mais de 60 mil jovens, principalmente negros e pobres, a cada ano, efeito dessa guerra às drogas, empobrecimento também de parcelas da população, tolhidas no seu cotidiano. Então, na verdade, a guerra às drogas é uma hipocrisia, uma falácia, porque ela não é uma guerra às drogas. Ela é uma guerra a determinados setores da nossa população, historicamente sempre perseguidos. Vamos pensar a população negra aqui, que é sequestrada da África, da sua terra, escravizada, trazida para trabalhar, para enriquecer uma elite branca, e que continua sofrendo esses efeitos, né? Que no caso a guerra às drogas tem um objetivo de controle de corpos e de vidas. Então não há o que fundamente a manutenção desse proibicionismo, dessa criminalização da maconha e de outras substâncias aí chamadas drogas, que são chamadas na verdade drogas ilícitas. Então é necessário enfrentar esse debate, é necessário fazer a discussão, porque nesse debate da questão das drogas existe uma construção muito inteligente, diga-se de passagem, dos setores da classe dominante, que é a política do medo e do terror. As drogas, tome cuidado com essa monstruosidade que acaba com as famílias, né? Como se não existissem famílias que se desfizessem, né? Que deixassem de ser propriamente aquela família originária sem a presença de nenhuma dessas substâncias. Poderia fazer uma pesquisa com os casais que se separam e verificar quais deles que utilizam maconha, por exemplo. Seria muito curioso. Eu tenho praticamente certeza que seria a minoria. Então, o que acontece, na verdade? É um discurso de terror. A mídia cumpre um papel muito importante. Nós vemos aqueles chamados programas policialescos, Brasil Urgente, Alerta Brasil, Meu Deus, Brasil e coisas do gênero. O tom já é um tom alarmante, de catástrofe, né? E falam das drogas e as drogas e as drogas. E eu sempre me pergunto, né? Quanto será que ganha um apresentador de um programa desse para fazer esse discurso? Porque, na verdade, um discurso a favor da guerra às drogas é em grande parte um discurso a favor do tráfico, porque a guerra às drogas é extremamente benéfica ao tráfico. Ela ajuda, por exemplo, a crescer valor a uma substância que, se fosse, por exemplo, maconha que fosse plantada no quintal da pessoa, o valor para plantar seria ridículo. Com a proibição e o consumo através desses canais ilegais, ela cresce no valor, ela se torna um produto muito caro.
O tráfico adora isso. Então esse apresentador que aparece lá de terno e gravata, com uma cara muito séria, defensor da família, das pessoas de bem, ele é um grande colaborador do sucesso do tráfico como comércio. Porque o tráfico, na verdade, é em essência comércio. A gente precisa desmistificar, tem que parar de reproduzir discursos, na essência, são mistificadores e mentirosos. Tráfico, e fala-se assim o tráfico, né, como... Ora, o tráfico é um comércio de uma substância tida como ilícita em determinado período histórico, senão seria apenas um comércio. Então é preciso começar a fazer um esforço para evitar, primeiro, a reprodução desses discursos, dessas narrativas. É preciso ter coragem de dizer algumas coisas e não ter mais medo de falar isso. O tráfico, essa ideia de tráfico, é na verdade uma forma também de controle. Embora o mais correto numa sociedade a mais democrática, igualitária e justa é que a pessoa pudesse, se é um produto que ela tem condições de produzir, que ela não dependa de nenhum esquema de monopólio ou oligopólio, ainda mais do poder econômico. E mais ainda, vamos considerar um outro aspecto nessa questão. O medo e o terror que são utilizados nesse debate, eles atrapalham inclusive a saúde, o direito à saúde. Hoje, em praticamente boa parte do mundo, existem estudos nos países que se consegue fazer pesquisa, que o Brasil tem inclusive para fazer pesquisa sobre o uso terapêutico ou medicinal, como chamam alguns, da maconha. A própria proibição é um problema. Para fazer a pesquisa, isso aí causa uma série de problemas, inclusive com ameaças de inquéritos policiais e companhia limitada às pessoas que se dedicam à pesquisa. Ora, o uso terapêutico medicinal hoje é comprovadamente positivo em muitos casos, melhor do que muito medicamento fabricado no laboratório. Mas existem proibições, a proibição até hoje existe, nós temos algumas decisões judiciais, felizmente, permitindo a compra ou até o plantio. E é importante dizer que a permissão do plantio ela é fundamental, porque muitas pessoas não sabem, mesmo a pessoa que consegue autorização para comprar o medicamento vai ter um segundo problema, ou probleminha, ou problemão para alguns, é o custo de um medicamento, de um óleo, por exemplo, que pode sair por R$ 2.500, R$ 3.000 por mês a dose para aquela pessoa que necessita, seja por questões com epilepsia, autismo e outras, em várias situações, tem várias possibilidades de utilização medicinal, fora outras tantas utilizações, né, que vão além do uso adulto para efeito de prazer, né, que em essência é um direito da pessoa. Se o meu prazer não causa dano ao meu vizinho, eu tenho direito. Isso é uma questão fundamental. Portanto, há um discurso de medo, de terror, que atrapalha, causa problemas e obstáculos ao direito à saúde, que causa problemas gravíssimos do ponto de vista social, e tudo isso com esse nome pomposo e hipócrita de guerra às drogas. É necessário enfrentar esse debate, é necessário ter a coragem de falar as coisas, é necessário principalmente desmistificar esse discurso falacioso, esse discurso mentiroso sobre os males dessas ditas drogas. Se elas têm consequências negativas, tem que ser enfrentado num lugar adequado. E, por exemplo, um eventual uso abusivo, que também é um termo bastante complexo e discutível, isso deverá ser tratado no âmbito da saúde pública, no âmbito da saúde, do direito à saúde, e não na proibição legal, que não terá nenhum efeito positivo na vida daquela pessoa e da sociedade. Não há, portanto, nada que justifique a manutenção dessa proibição, dessa criminalização. É necessário avançar. Há um projeto hoje no Congresso que trata da ampliação, ou melhor, da regulamentação do uso terapêutico, do uso medicinal. E nós entendemos que esse projeto é importante, mas ele tem algumas questões que precisam ser observadas. É preciso ter um cuidado. Qual cuidado? O cuidado de que ele possa ser utilizado para uma legalização mais ampla? Não, porque isso não seria ruim. É preciso acabar com a proibição, com a criminalização. O problema é que ele cria possibilidade de monopólios da indústria farmacêutica e do agronegócio sobre o próprio plantio da cannabis, da maconha para uso medicinal.
Ora, não adianta nada fabricar aqui no Brasil e continuar custando R$3.000. Nós precisamos do uso medicinal autorizado, do uso terapêutico autorizado, através de autocultivo, de plantio por agricultura familiar, cooperativas, e não o controle das mega grandes indústrias e grupos econômicos, como já são hoje. A indústria química farmacêutica, que é uma monstruosidade. A gente sabe muito bem, em vários debates da saúde, converso, por exemplo, com as pessoas da luta contra a AIDS e vejo o que tem sido a luta em relação aos próprios medicamentos, ameaça de quebra de patentes. Portanto, não podemos de forma nenhuma permitir que o uso terapêutico e medicinal também fique condicionado ao poder econômico. Enfim, esse projeto de lei, o 399 de 2015, está em debate. A articulação de marchas da maconha do Brasil, ela vem fazendo uma discussão, dialogando com parlamentares, junto com outros setores da sociedade civil também, inclusive as associações e familiares de pessoas que utilizam, que têm necessidade de utilização para fins terapêuticos e medicinais, para a melhoria desse projeto. Nós gostaríamos de colocar essas questões inicialmente. O debate envolve muitas outras questões que poderão ser aprofundadas, mas era o que nós gostaríamos de colocar aqui na nossa coluna, fazendo aqui um chamado à reflexão para que, primeiro, paremos de imediato de reproduzir discursos falaciosos, fantasiosos e mistificadores, ou seja, mentirosos a respeito da maconha, das chamadas ditas drogas, né, que são substâncias e que não cabe essa proibição na legislação penal. Ela só traz danos à sociedade e, portanto, é necessário acabar com essa proibição. O fim da guerra às drogas e uma sociedade efetivamente justa, democrática e igualitária. Era isso. Muito obrigado. Um bom dia a todas e todos.